tem algo na produção de podcast que é bem difícil para algumas pessoas entenderem, é a parte da edição. Geralmente é onde você gasta mais tempo de trabalho. Mas existe um processo, alguns processos, melhor dizendo, que são básicos, que já são suficientes para você entregar um podcast bacana, um podcast muito gostoso de se ouvir. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar quais são. Por ser a parte mais técnica da produção de podcast, essa parte da edição costuma ser difícil para algumas pessoas entenderem. Mas existem alguns processos bem básicos que você pode usar para editar o seu podcast. Editar o áudio especificamente, não estou falando de vídeo nesse momento, tá bom? Que são o corte, o volume e o posicionamento. São três ferramentas básicas que todos os softwares de edição de áudio possuem. Nesse vídeo eu vou te mostrar como essas ferramentas funcionam no software Adobe Audition, que é o software que eu trabalho já desde 2015. Vamos direto aqui para o Note e eu vou te mostrar como é que eles funcionam. Aqui no Note eu tenho na faixa 1 a locução, na faixa 2 um efeito e na faixa 3 a trilha. Esse material é um spot, é uma parte do meu podcast autoral chamado Hora Sombria Rádio Show. Vocês vão ver, espero que vocês gostem, achem engraçado. Você pode acessar o Hora Sombria Rádio Show clicando no link da descrição, tá bom? Aí você pode ouvir lá o meu podcast autoral de horror de comédia. Tomara que você curta. Aqui no software você pode notar que você tem três ferramentas de corte. Elas fazem o mesmo processo, tá? Mas eu vou focar somente em duas, que é a lâmina e a ferramenta de tempo. Eu vou clicar e com a lâmina é como se eu fizesse um cortezinho na fita de áudio. Quem tiver mais de 30 vai entender. Você vai vir aqui e você vai clicar. Note que ele fez um risco bem no ponto onde eu cliquei com a lâmina. Vou dar um zoom para você entender. Olha ali, ó. O que significa isso? Esse corte é como se ele fosse com a tesoura ou com a lâmina e fizesse um corte na fita e agora você tem duas fitas separadas. Vou dar um Ctrl Z e vou te mostrar de novo. Olha só, ele está bem aqui, eu cliquei e ele fez um corte. Se eu voltar para a ferramenta de mover, eu consigo clicar e arrastar e eu tenho o clipe separado. Vou voltar com o Ctrl Z e vou te explicar agora a seleção de tempo, a ferramenta de seleção de tempo. Essa ferramenta é super básica, é como se você estivesse apagando coisas no Word ou em qualquer editor de texto. Você vai vir com ele, note que o cursor já mudou de forma, eu cliquei e arrastei e ele selecionou. Opa! Agora eu posso dar um backspace. Pronto, apagou, certo? Vou de novo. Vou mostrar de novo como funciona. Clicou e arrastou. Backspace ou delete, tanto faz. Pá! Então veja, ele apagou somente aquilo que eu selecionei. E ele automaticamente fez dois clipes apagando aquilo que eu não quero mais que seja tocado. Um atalho bem bacana que eu vou te ensinar agora, presta atenção. Nessa ferramenta de edição de tempo, eu posso clicar, arrastar e agora eu vou usar um processo que ele vai cortar aquela minha parte selecionada e vai grudar os dois clipes. Segurando o Alt e dando Backspace, eu clico e ele automaticamente junta os dois, deixando assim a locução, o clipe, enfim, o áudio que você está trabalhando ali grudadinho e sem nenhum espaço de silêncio entre eles. Maravilha, essa foi a ferramenta de corte. Agora vamos à parte de posicionamento, que é bem interessante, a gente pode seguir por aqui. Com os clipes cortados, eu venho com a ferramenta de mover, eu clico e arrasto o clipe para onde eu quiser. Eu vou tirar o zoom um pouco, vou te mostrar, veja, eu consigo clicar e arrastar do jeito que eu quero. Clico e arrasto, posso ir também para cima e para baixo para eu mudar a faixa. Ó, vou para cima e para baixo, vou mudando a faixa da forma que eu quiser. Essa é a ferramenta de mover, não tem mistério, é isso aqui. Agora vamos para a parte de volume. Muito bem, ouve isso aqui, ó. Cansado de consumir carnes ruins? Cansado de ter seu churrasco em família arruinado por uma carne de má qualidade? A trilha tá bem alta, a locução tá alta também, a gente tem que fazer um nivelamento aqui. Isso, como eu expliquei antes, é um spot. Eu quero que a trilha comece, que ela baixe, entre a locução e depois finalize com a trilha alta novamente. Então vamos lá, olha só. Vou colocar meu fonezinho para ouvir bem. Eu já sei que
A trilha está começando alta, então eu vou posicionar mais ou menos por aqui. Vou dar um zoom segurando o Ctrl e mexendo com a bolinha do mouse. Cansado de consumir. Interessante. Agora olha só, vamos para a ferramenta de volume. Ferramenta de volume eu tenho que clicar aqui, ó. Você está vendo que se eu venho nessa linha amarela e coloco o cursor em cima, ele fica com um sinal de mais. Se eu clicar, olha que interessante, ele já tem aqui um controlador. Um botãozinho, um círculo ou o que seja, é um controlador. Se eu clicar de novo, ele faz outro. Se eu pegar esses controladores, clicar e segurar, com o Shift também pressionado, eu consigo ir para baixo e para cima. Automaticamente, essa é a linha de volume. Automaticamente, quando o cursor chegar nessa parte aqui, ó, ele vai baixar o volume. E aí eu vou posicionar a minha locução mais ou menos na mesma linha. Olha só, a locução começa aqui, aqui começa, aqui já baixou a trilha. Vamos ouvir como é que ficou. Cansado de consumir carnes ruins? Ficou interessante, porém não ficou melhor. A trilha baixou muito e a locução começou muito depois. Eu quero que ela comece um pouquinho antes. Para a locução começar quando a trilha estiver baixando. Vamos lá. Cansado de consumir carnes ruins? Cansado de ter seu churrasco em família arruinado por uma carne de má qualidade? Compre agora as carnes do frigorífico Friboi. Pioneiro na... Ó, aqui eu posso cortar. Vamos lá. Vim com a seleção, apertei a tecla T, vim com a ferramenta de seleção de tempo, selecionei, Alt, Backspace, juntou. Carnes do frigorífico Friboi. Pioneiro na produção de carnes de novilhos, o frigorífico Friboi é famoso por apoiar a produção local e importar sua matéria-prima das casas das famílias do interior, onde o novilho é criado com amor, brinquedos e liberdade. Frigorífico... Aqui tá alto. Temos que baixar. Eu já sei que isso aqui é um clipe separado desse outro clipe. Eu já sei mais ou menos a altura que eu quero. Então eu vou clicar aqui nesse controlador que já tinha e vou baixar mais ou menos por igual aqui. Vamos voltar? Novilho é criado com amor, brinquedos e liberdade. Frigorífico... Tem um espaço aqui, ó. Quero cortar esse espaço. Ferramenta de tempo. Selecionei. Alt, Backspace. E liberdade. Frigorífico Friboi. Carne de... Ó, aqui também. Vou dar um zoomzinho. Alt, Backspace, G. Frigorífico Friboi. Carne de qualidade tem nome, RG e CPF. Ok. Ela terminou muito baixo. Então, eu quero que exatamente nesse momento aqui, ó, eu vou cortar essa partezinha também. Exatamente nesse momento que ela termina, eu quero que a trilha vá subindo. Olha só. Cliquei, fiz dois controladores. Vou arrastar esse aqui um pouquinho para o lado. E esse aqui eu vou subir. E CPF. Legal. Agora eu tenho ainda esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui. Com a ferramenta de posicionamento, a ferramenta de mover, eu clico e vou arrastar mais ou menos por aqui, ó. Que é onde ela levanta também de volume. Mas eu vou cortar ela aqui mais ou menos para que ela comece já aumentando o volume, entende? Posicionar mais ou menos por aqui. Vamos ver como é que fica. Frigorífico Friboi. Carne de qualidade tem nome, RG e CPF. Não ficou bom, né? Não ficou bom. A gente vai fazer o seguinte. Vamos posicionar e vamos ouvir de novo. Qualidade tem nome, RG e CPF. Ficou legal. Vou dar um fade com essa aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei e arrastei nesse quadradinho, eu dou um fade out e um fade in. CPF. Massa! Eu me divirto fazendo isso. Vamos lá. Vamos tocar do início. Cansado de consumir carnes ruins? Cansado de ter seu churrasco em família arruinado por uma carne de má qualidade? Compre agora as carnes do frigorífico Friboi. Pioneiro na produção de carnes de novilhos, o frigorífico Friboi é famoso por apoiar a produção local e importar sua matéria-prima das casas das famílias do interior, onde o novilho é criado com amor, brinquedos e liberdade. Frigorífico Friboi. Carne de qualidade tem nome, RG e CPF.
Beleza, mas Gui, olha só. Você está ensinando como produzir spot. Certo, você tem razão. Se você pensou isso, você tem razão. Mas os processos de produção de áudio, de edição de áudio, eles são os mesmos, independente para qual material você está fazendo. Esse processo de corte, volume e posicionamento é exatamente o que você vai fazer também na edição do seu podcast. Veja bem, quando você começar a editar o seu podcast, você tem que começar a ouvir ele do início e vai até o fim. E você vai repetindo esses processos ao longo do episódio, entende? Então vai ter uma coisinha ali que você não quer que seja tocado, talvez uma fala do convidado ou da convidada, ou até uma fala sua mesmo, você vai cortar e você vai juntar o que ficou depois e antes dessa parte cortada. Se você tiver uma trilha, você vai começar com a trilha alta e você vai baixar a trilha, assim que a locução começar. Você vai ter que posicionar também vinhetas, você vai ter que posicionar também efeitos sonoros. Então, esses processos, eles são iguais. É exatamente a mesma coisa que você vai fazer, independente do material que você está produzindo. Então, o que você aprendeu aqui foi basicamente o processo básico de edição de áudio. Ainda, se você quer profissionalizar ainda mais, aí você tem que entender de equalização, de filtros, compressão. Mas esse é um passo bem mais para frente, ok? Esses são passos mais avançados. Eu te garanto que, se você dominar essas 3 ferramentas, você já consegue editar um podcast de forma satisfatória e acessível para todo mundo consumir. Isso que eu acabei de te ensinar é a forma como eu trabalho. Se você faz a sua edição de podcast também e usa algum outro processo, alguma outra ferramenta, coloque aqui nos comentários. Vamos trocando ideia e vamos vendo como cada um trabalha, como cada um faz o seu podcast e, claro, sempre com o intuito de aprimorar a nossa técnica de edição. Coloca nos comentários então. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, que esse conteúdo te ajude de alguma forma. Eu sou o Gui Graziotin, o que está aqui embaixo é o meu Instagram. Você pode me seguir lá também para a gente trocar ideia, beleza? Valeu novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo!